Olá! Bem, hoje temos aqui uns excertos de documentação técnica sobre a configuração de redes em Linux. A ideia é tentar desmistificar um bocado como é que este sistema operativo gera as ligações de rede, olhando para os aspectos mais práticos que a fonte aponta. Estes documentos são bastante técnicos, claro, mas dão-nos umas pistas sobre onde é que estas interfaces de rede moram no sistema e como são identificadas. Ok, vamos lá então tentar desembrulhar isto. Que tal começar pela localização e pelos tipos de interfaces? Acho um ótimo ponto de partida. Então, segundo esta documentação, as interfaces moram no diretório dev e, curiosamente, muitas não estão lá sempre fixas. Interfaces como as PPP, que se usavam muito para modems, ou agora mais para VPNs, talvez, ou as Sleep, que já são mais antigas, para ligações série, elas são criadas dinamicamente, quando são precisas, percebes? Pelos Hum, programas que as usam. interessante. Não são estáticas. Exato. E a identificação segue um padrão. ET para Ethernet, PPP para Point-to-Point Protocol e depois um número a seguir, a começar em 0. ET0, ET1, PPP0, por aí fora. Certo, percebido. E nesses documentos fala-se de uma interface específica, a loopback, ou low. Descrevem-na como algo especial, quase como se o computador falasse consigo mesmo. É mais ou menos isso? Qual é a utilidade? É precisamente isso. Sim, é uma boa analogia. A loopback permite que o computador envie pacotes de rede para ele mesmo. Usa aquele endereço IP padrão, o 127.0.0.1. E isto é super útil para testar software de rede. Imagina que tens um servidor web a correr localmente, podes testá-lo sem sequer ter uma ligação à internet ou à rede local ativa. Ok, para testes, estou a ver. Mas a fonte dá a entender que a importância vai para além disso, que é crucial para o TCP/IP. Como assim, se é só interna? Interface sempre disponível para a comunicação dentro da própria máquina. Muitos serviços, muitas aplicações precisam de comunicar entre si usando a rede, mas sem sair do computador. A Loopback garante que isso é possível. Uhum. A configuração é muito simples, como a fonte indica, fconfig low 127.0.0.1. Normalmente os scripts de arranque do sistema tratam disto automaticamente. Mas, se não tratarem? Pode dar problemas. Pode sim. Se a loopback não estiver ativa, alguns serviços locais podem falhar ao tentar comunicar, ou até comandos básicos de diagnóstico, como ping 127.0.0.1, não vão funcionar. É mesmo fundamental. Entendido. É tipo a fundação da comunicação de rede interna. E agora, para as interfaces que nos ligam ao mundo exterior, tipo a ET0 da Ethernet, como é que lhes damos um endereço, uma identidade na rede? O documento fala do comando ifconfig. Isso mesmo. O ifconfig é a ferramenta mais clássica para fazer isso. O exemplo que eles dão é ifconfig ET0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up. Ok, vamos lá ver isso. ET0 é a interface, claro. 192.168.1.1 será o endereço IP. Exato, o endereço que queres dar à tua máquina nessa rede. E a netmask 255.255.255.0, isso define o quê na prática? A netmask, ou máscara de rede, basicamente diz ao computador qual é o tamanho da rede local dele. Ou seja, quais os outros IPs que estão na mesma rede, ali ao lado, e quais é que precisam de passar por um router para serem alcançados. Esta máscara, 255.255.255.0, é super comum em redes domésticas ou de pequenos escritórios. Define uma rede com 254 endereços possíveis para equipamentos. Ok, percebo. E o up no fim? O up simplesmente ativa a interface, liga, por assim dizer. É o padrão, mas podes querer explicitá-lo. Se quiseres desligá-la, usarias down. Certo. Então temos a interface, o IP, a máscara para a rede local e o estado. Ligada ou desligada. Parece-me o pacote completo para a configuração básica. O ifconfig faz mais alguma coisa. Faz, faz. É muito útil também para ver o estado das coisas. Se escrever só ifconfig no terminal, ele mostra-te todas as interfaces que estão ativas naquele momento. Ah, tipo um resumo. Sim, um resumo com as configurações delas IP, máscara e também estatísticas. Quantos pacotes foram enviados, recebidos, se houve erros. É ótimo para despistar problemas rapidamente. E se eu quiser ver só de uma interface, como a ET0? Aí fazes ifconfig et0. Ele dá-te os detalhes só dessa. É mais focado. A fonte também refere uma coisa importante, especialmente para sistemas tipo Debian ou Ubuntu. Estas configurações feitas com ifconfig são temporárias. Se reiniciares o computador, perdem-se.
Ah, ok. E para ser permanente? Para ser permanente, tens de editar fecheiros de configuração. Em sistemas Debian e derivados, o fecheiro principal para isso é o etc Network Interfaces. Lá é que defines as configurações que queres que sejam aplicadas sempre que o sistema arranca. Faz sentido. E para quem quiser mesmo aprofundar isto, a fonte sugere o quê? Ah, o Net3-4 How To e a página de manual do ifconfig, o man ifconfig. Portanto, Exatamente, são as referências clássicas e muito completas. ok. Então, tentando resumir o essencial que vimos aqui nestes excertos. As interfaces de rede geralmente estão no dev, algumas são criadas na hora. Temos a loopback com o IP 127.0.0.1, que é vital para a máquina comunicar consigo mesma e para testes. E depois, para configurar as outras interfaces, como a Ethernet, a ferramenta tradicional é o ifconfig, que permite definir o IP, a máscara de rede e ativar ou desativar a interface. Up, down. Certo. Certíssimo. E acho que, ligando isto a um contexto mais amplo, perceber estes comandos e conceitos básicos é mesmo a base de tudo. Sem dominar o ifconfig e o que ele faz, como é que se diagnostica um problema de rede simples ou como é que se avança para configurações mais complexas, como routing ou firewalls em Linux? É o ponto de partida. É verdade. É o alicerce. Fica talvez uma pergunta no ar, pegando nisto que discutimos. O ifconfig é fundamental, sem dúvida. Mas que outras ferramentas de linha de comando no Linux é que o podem complementar? Que outras ferramentas nos dão uma visão talvez mais dinâmica ou mais completa do estado da rede? Fica a questão para explorar.